da presença doce do Teu Espírito Santo, que nos alegra, que nos anima, que ministra ânimo ao nosso coração. Venha sobre nós agora ministrando o entendimento da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo me capacite a ministrar a Tua Palavra na unção, com a unção necessária. Venha sobre nós, ó Pai, continue fluindo e nos edificando, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vou precisar de alguém aqui no projetar os slides aqui dos versículos. Já me ajuda ali já, que eu preciso começar já lendo. Abre a tua Bíblia comigo em Jó 14. É o primeiro slide, é isso, Jó 14. Eu vou ler numa versão antiga. Deixa eu dizer para você, eu gosto muito da NVI, mas alguns textos históricos, aqueles textos que a gente aprendeu desde criança, aí a NVI vai muito reto, né? E é legal a gente ler numa versão antiga. Na versão aqui, eu acho que é a Almeida Revista e Corrigida, ou Revista e Atualizada, mas vamos junto, vamos ler isso aqui. Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos. Outras versões falam, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Amém? Amém? Esse é o lema desta igreja. Essa igreja chama, como que é o nome dessa igreja? Renovo. Não é um nome por acaso. O nome aponta para o propósito. O nome aponta para o nosso chamado. Renovo. Nós somos chamados a levar as pessoas a viver algo novo em Deus. Novamente, renovo. Já viveu algo bacana? O Senhor promete, através das nossas vidas, acrescentar algo novo novamente na tua vida. É esses renovos. Então, queridos, esse é o nosso chamado. E são essas as pessoas que buscam por este ministério. 99% das pessoas que se achegam aqui, elas se achegam buscando algo novo, buscando restauração, buscando recomeço. Fala aí para o teu irmão, recomeço. Então, estas pessoas precisam ver em mim e em você um testemunho vivo de recomeço. Essas pessoas precisam ver em nós uma história de recomeço. E elas precisam receber de nós instruções corretas para um bom recomeço. Amém? Somos ferramentas de Deus para conduzir as pessoas a um recomeço bem estruturado em Deus. Amém? Amém? Estão comigo? É isso. Então, quem já fracassou e precisou recomeçar, não levanta a mão. Não levanta a mão. Quem já experimentou a melancolia, a dor, o desespero do fracasso, não levanta a mão. Quem já sentiu a necessidade de falar assim, chega de chorar, eu preciso recomeçar. Eu acredito que todos nós. Então, queridos, a mensagem hoje é sobre recomeço. E recomeço é um negócio penoso. Recomeço é um negócio difícil, porque ele acontece num momento assim, bem ruim da nossa vida. O recomeço, ele parte de um pior momento da nossa vida. Ele não parte do auge, ele parte da decadência. Então, recomeço é difícil, porque ninguém imaginava precisar recomeçar. A gente pensa de crescer, de glória em glória, e crescer empresarialmente, pensando como empresário, pensando como na vida profissional. A gente pensa em crescer nos relacionamentos, a gente pensa em crescer. Então, o papo de recomeço é um negócio penoso, difícil, dolorido. Agora, todos nós já descobrimos que recomeçar é algo extremamente necessário. Amém?
extremamente necessário. Recomeçar é necessário em todas as áreas. É necessário, a nossa ênfase sempre é na vida espiritual. Recomeçar é necessário na vida espiritual. Recomeçar é necessário na vida dos relacionamentos. Recomeçar é necessário na vida profissional. É necessário no cuidado de si mesmo. Eu estou nesse recomeço. Preciso te dizer que essa semana, todos os dias da semana, eu tomei 1 litro d'água. Porque eu passava a semana inteira, né? Amém? Douglas também, é isso aí. É um recomeço, é necessário em todas as áreas. E eu tenho a convicção que no dia da coroação dos santos, no dia final, no dia triunfal em que encontraremos com o Senhor, e Ele há de nos coroar, eu tenho a certeza de que quem será coroado não será aquele que nunca caiu, não será aquele que nunca tropeçou. Sabe por quê? Sabe quem vai ser? Vai ser aquele que tropeçou, que caiu, mas que sempre esteve pronto a recomeçar, a se colocar em pé novamente. É esse que há de ser coroado. Não vai ser o santarrão, mesmo porque todos nós, nessa caminhada, vamos passar pela frustração e pelo fracasso da queda. Mas precisamos ter a coragem, a ousadia de recomeçar. Até aqui choveu no molhado. Mas o grande lance é o seguinte, queridos. Não podemos encarar, e aqui começa a pregação, não podemos encarar a ideia, o projeto de recomeço como algo fruto apenas do nosso ânimo renovado. Não podemos encarar o projeto de recomeço como algo apenas de uma motivação revigorada. Então se levanta cheio de esperança, cheio de projeto e se enche de sonhos e vai partir para o recomeço, viu? Muitos agem assim, se enche de esperança, se enche de sonho e se lança no recomeço. E eu preciso te dizer que justamente por uma falta daquilo que vamos ministrar nessa noite, muitos recomeçam e dão com o burro na água, caem de novo, se machucam de novo. Então, está animado, está cheio de sonho, está cheio de projeto, que bom, glória a Deus, mas calma, calma, calma. Antes do recomeço, existem passos fundamentais. Antes do recomeço, existem passos preliminares, essenciais, que vão nos alinhar com princípios que vão resultar no sucesso, em algo diferente. Antes de recomeçar, precisamos nos alinhar com princípios que ignoramos na estação passada e que nos levou à queda, nos levou ao fracasso. Entende? Então, antes de sair empolgadão e animadão e se jogar num projeto de recomeço, precisamos fazer uma análise que a palavra de Deus nos instrui. Então aqui, meu irmão, cabe um alerta muito importante, muito importante. Os nossos dias tá tomado, né, de frases de efeito, de frases motivacionais, de discursos inflamados, e que quer nos animar, que quer nos produzir a gente ânimo, mas eu preciso dizer, toma cuidado com essa euforia. Isso é um anestésico para a derrota, isso é um anestésico para o fracasso, e se jogar num recomeço, ignorando o passado, vai ter problema. É um erro fatal. É um erro fatal. E esse é o maior, é o erro mais comum que acontece nos nossos dias. Se enche de esperança, se enche de motivação. Assiste várias mensagens motivacionais e se joga no recomeço. E aí vai fazer o quê? Vai executar aquilo que sempre executou. Vai fazer do mesmo jeito sempre. E os resultados, obviamente, vai ser os mesmos. Queda. Então a gente valoriza muito aquelas pessoas lutadoras,
né, que não aceitam ficar para trás, que caem e querem levantar, e a gente valoriza, e isso é bom. Mas, queridos, existe pessoas que todo ano ele está recomeçando. Você entende? Ele nunca consegue decolar, ele sempre está recomeçando. E você passa um ano e vai voltar a conversar com ele, não, estamos com um projeto novo novamente. Você vai, de novo, novamente. Então, queridos, é fundamental isso que eu vou dizer hoje para as nossas vidas e para a vida daqueles que o Senhor vai cruzar com os nossos caminhos. Não podemos ser que vai incentivar a pessoa a entrar num recomeço, sem antes tomar alguns passos preliminares. Geralmente, então, como essa igreja chama Renovo, eu convivo com esse processo na vida de muita gente. E muitas pessoas, queridos, quando estão se lançando ao recomeço, elas recorrem à palavra de Deus como se isso aqui fosse um manual motivacional. Elas se relacionam com a palavra de Deus de uma forma errada, como se isso aqui fosse um manual de motivação. É fato que a Bíblia nos ministra ânimo, é fato que a Bíblia nos traz refrigério, que nos anima, mas eu preciso te dizer, a Bíblia não é um manual de motivação, ela é um livro de princípios. Então, o resultado positivo que você tira da palavra de Deus, ele precisa ser associado a princípios. O resultado positivo, ele não vai produzir apenas ânimo na tua vida, ele não vai produzir apenas uma motivação, ele vai produzir ânimo, ele vai produzir motivação, mas associado a princípios. E é aqui que muitos erram. Então, é muito comum, é um texto de Lamentações, o capítulo 3, o versículo 21, a gente vai projetar aqui, é um texto lindo, e é muito comum, nesses tantos discursos que temos, que nos incentivam ao recomeço, diz assim, quero trazer à memória o que me dá esperança. Isso é bom, isso é muito bom, faz parte do processo de superar a queda, faz parte do processo de voltar a sonhar, faz parte do processo de superar a dor, de resgatar a autoconfiança, de resgatar a autoestima. Faz parte trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos anima. Isso é bom, mas eu não posso pensar uma verdade bíblica e ignorar que isto aqui faz parte de um pacote de princípios. E é isso que muitas vezes fazem, é isso que muitas vezes você entra no YouTube, nesses canais, e é isso que fazem. Pensam princípios, pensam frases bonitas e transformam a Bíblia num manual motivacional, quando não é, ela é um livro de princípios. Um livro de princípios. Isso aqui, queridos, só faz sentido se tiver associado aos princípios da palavra de Deus. Só faz sentido se for o pacote completo. Eu não posso pegar isso aqui e transformar como um lema do meu recomeço. Se não tiver associado a princípios, vai dar com o burro na água. E vai se frustrar com a vida e com o Evangelho e com a palavra de Deus. Um outro texto que também muitas vezes pensamos ignorando princípios é o texto de 1 Coríntios, Filipenses 3:13. É uma fala muito forte de Paulo, diz assim: irmãos, não pensam que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Viu? É fundamental esquecer e deixar para trás, é fundamental para todo recomeço. Deixar para trás e esquecer é fundamental. Agora eu preciso te dizer, só esquece, só deixa para trás definitivamente
quem fecha ciclos. Só esquece, só deixa para trás verdadeiramente quem trata o passado. E não aquele que ignora o passado e acha que vai poder tocar a vida ignorando, o que ficou, ficou, esquecendo as coisas para trás e avanço. Só esquece, só desprende, só se desamarra do passado quem tem a ousadia de tratar o passado. O passado mal resolvido, todos nós já conhecemos, ele volta para assombrar. É isso ou não? É isso. Todo passado mal resolvido volta para assombrar. Então, queridos, não tratar o passado, não aprende com o passado. E não, entende? Não aprende. Então é assim, não aprende com o passado e se lança a um recomeço. Eu preciso te dizer, esse recomeço está mal estruturado. Então, não é triste para a gente quando vemos pessoas se lançando ao recomeço sem tratar o passado, sem tomar alguns passos preliminares. Entende? E não é que a gente quer pisar no castelinho, não é que esse nosso pastor é muito pessimista, não é. É que um recomeço bem estruturado, ele precisa de passos preliminares. E que a palavra de Deus nos instrui de uma forma muito sábia. E é isso que nós precisamos aprender, aplicar na nossa vida e incentivar outros nisso. Então, os passos estão aqui. 3 passos, fala para o teu irmão, é mole. 3 passos. Apocalipse, o capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 4, essa é a carta à igreja de Éfeso. Diz assim, conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pôde tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Todos conhecem o texto. Todos conhecem o texto. Então deixa eu te colocar a par do contexto. A igreja de Éfeso é uma igreja forte na palavra, uma igreja firmada na palavra. Só que essa igreja, meu irmão, ela travou uma batalha longa e exaustiva com falsas doutrinas. Uma batalha longa com falsos mestres, com falsos apóstolos, confrontando os seus falsos ensinos e descobrindo que eles eram impostores e que eles eram falsos e que não vinha da parte de Deus. E essa luta extensa impôs a essa igreja um grande desgaste. O próprio texto fala assim, do seu trabalho árduo, eu devia ter grifado lá, olha lá, do trabalho árduo. Essa batalha exigiu deles perseverança. Essa luta contra o engano impôs a eles sofrimento. Eles tiveram que suportar sofrimentos por causa do nome do Senhor Jesus. E apesar disso tudo, não morreram na fé, não desviaram. O texto diz assim, e não tem desfalecido, não desfaleceram. Mas nessa batalha, eles foram feridos duramente. Não matou a fé, mas eles perderam o primeiro amor. Aqui tem o primeiro ensino, meu irmão. Toda vez que a gente cai, a gente perde algo. Fala pro teu irmão, caiu, perdeu. Toda vez que a gente cai, perdemos algo. Caiu. E perdeu o primeiro amor. O que é o primeiro amor em rápidas palavras? O primeiro amor, queridos, é a alegria de servir. É a paixão por pessoas, é acreditar nas pessoas,
É a intensidade na busca por Deus. Quando fala, vamos orar, ele é o primeiro a orar. Roubou o primeiro amor, sabe o que é? Aquele desejo por algo novo de Deus. Roubou, se tornou uma igreja crente, fiel, mas amarga, cansada, marrenta. Entende? Então, existe recomeço em Deus sempre. O Evangelho é uma mensagem de recomeço. Agora, eu preciso te dizer que a cada queda, perdemos alguma coisa. A cada derrota, fica lá no momento da queda, parte do nosso coração. A cada fracasso, fica uma parte de nós. A cada relacionamento rompido, fica um pedaço do nosso coração. A cada decepção, fica um pouco da nossa alma, da nossa emoção. A cada falência, a cada derrota, fica um pouco da nossa autoestima, fica um pouco da nossa confiança. Para a igreja de Éfeso, a queda custou o primeiro amor. Se tornou uma igreja marrenta, amarga, sem alegria de servir, desconfiada de tudo. Então, amado, nós podemos nos levantar dessas quedas. Essa igreja poderia fingir que está tudo certo e seguir adiante, seguir a vida, ignorando isso tudo, seguir sequelado, seguir fragmentado. Mas a palavra de Deus exorta essa igreja de que Deus é um Deus de recomeço, mas Ele quer que a gente venha recomeçar integralmente. Fala, integralmente. Não é fragmentado, não é quebrado. O Senhor quer que nós venhamos a entrar num processo de recomeço inteiro, e não pela metade, e não com partes do nosso coração, da nossa emoção, da nossa alma, dos nossos relacionamentos, e fragmentado. Não é. O Senhor quer que entremos em algo novo, inteiro, inteiro, inteiro. Eu estava me recordando de filme, agora nessas quarentenas aí, nós assistimos vários filmes e alguns filmes antigos, e tem um deles que é A Morte Lhe Cai Bem. Quantos já assistiram? Antigo mesmo. Antigo, mas assiste, é divertido, né? Duas personagens lá, elas tomam lá uma droga e elas ficam imortal. Só que acontece o seguinte, que elas não têm mais cicatrização. Então, toda lesão, toda sequela vai se somatizando, entende? Aos muitos anos, e ela cai e quebra a perna, né? Mas aquilo não cicatriza mais, e agora ela vai caminhando. Enfim, essas personagens vão recomeçando em cada momento, mas cada recomeço é pior. É pior. Por quê? Porque recomeçam tudo quebrada, tudo. Então elas contratam um maquiador para fazer uma maquiagem, né? Para que elas possam fingir que está tudo certo. Queridos, esse não é o projeto de Deus. Esse não é o projeto de Deus para as nossas vidas. O recomeço que Deus tem para você é para que você, em cumprindo os passos preliminares que eu vou falar nessa noite, você possa entrar numa nova estação integralmente restaurado, corpo, alma e espírito. Não animado por uma filosofia, não animado apenas por um discurso, ou por um discurso motivacional, ou por uma pregação motivacional, mas que realmente recebe algo de Deus, um encorajamento divino. Então, a primeiro passo, e agora vem a parte importante, passos preliminares. Passos que precisamos dar antes do recomeço. Eu disse antes do recomeço. Antes do recomeço. Não dá para trocar o pneu com o carro andando. O primeiro é esse aqui, ó. Lembre-se de onde caiu. Fala aí comigo. Lembrem-se de onde caiu. Então, queridos, lembrar daquilo que nos dá esperança é importante. É o que eu acabei de dizer. Nos ajuda a superar a dor, a decepção. Nos ajuda a voltar ao Senhor. Às vezes está desviado, né?
e lembra do tempo que esteve nos caminhos do Senhor, lembra da alegria de servir na casa de Deus. Então, lembrar daquilo que nos dá esperança é ótimo, mas o processo completo de tratativa com o passado precisa também lembrar de onde caiu. Fala assim: eita Deus. Lembrar do que nos dá esperança é bom, precisamos, é fundamental, mas nós também precisamos lembrar a caminhada que nos levou até a queda. Até a queda. Então, a gente está cheio de ânimo, a gente está querendo voar, a gente está, não, porque eu tenho um projeto novo, pastor, eu tenho um projeto novo, porque agora vai ser diferente, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer assado, e aí começa a fantasiar e projetar. É bom, é ótimo, é muito bom, mas tem um passo, lembre-se de onde caiu, e isso é tudo que nós não queremos, nesses momentos de ânimo revigorado, nesses momentos de euforia, é tudo que a gente não quer. Parece depressivo demais ter que remoer um assunto que a gente já imaginou ter virado as costas. Só que o princípio que está aqui, meu irmão, é um princípio que nós precisamos reconhecer os nossos erros e aprender com os nossos erros. Viu, a palavra de Deus não quer nos penalizar, não quer nos prender na derrota. Lembre-se de onde caiu, sabe o que quer? É para que você reconheça o erro e aprenda com o erro. Estão comigo? Precisamos reconhecer o nosso erro e aprender com o erro. Então, você conhece o ditado, diz assim, que o sábio aprende com o erro dos outros, não é verdade? Mas o tolo não aprende nem com os seus próprios erros. O lembre-se de onde caiu, quer que a gente venha aprender, quer nos tirar da tolice, quer nos fazer aprender com os nossos próprios erros. Então, pode ser doloroso rever e analisar cuidadosamente o nosso passado, mas isso vai trazer um aprendizado precioso para as nossas vidas. Então, eu gosto de diagrama, eu gosto de fazer um quadro, e gosto também de linha cronológica, e esse lembre-se de onde caiu, queridos. Vamos aqui fazer um exercício juntos, eu vou dar uma viajada aqui, para você entender a importância desse diagrama. Visualize esse diagrama. Então nós vamos começar, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E eu vou lembrar, 2010, né? Estou fazendo o diagrama, estou lembrando de onde caí. 2010, olha lá em 2010, cara, eu estava bem, eu estava voando, nossa, que coisa maravilhosa, olha como eu estava feliz, olha como eu estava focado, estava crescendo, rapaz, olha isso, escreva lá, 2010, voando, crescendo, nossa, que bacana. 2015, puxa, olha isso, 2015 eu quebrei um princípio. Eu quebrei um princípio em 2015, mas ignorei, segui. Rapaz, olha isso. Como é que eu ignorei esse princípio aqui? Olha lá, o Senhor naquela noite, desliga para mim ali, naquela noite, naquela pregação, o Senhor falando comigo e me confrontando, e eu ignorando, saí da igreja bravo, fui no carro reclamando. Olha lá, ignorei novamente o meu líder veio e me deu presta atenção, eu fiquei magoado com ele. Nossa! 2015, 2016, 2017, entrou a soberba no meu coração. Você sabe, soberba é o passo que precede a queda, estão comigo? E nós vamos escrevendo a nossa história, vamos lembrando a trajetória que nos levou à queda. Olha só, ignorei o conselho do meu pai, me ensurdeci para minha esposa, para o meu esposo. Olha só, em 2020, me cerquei de bajuladores. Não, esse cara é muito pessimista. Não, esse também é muito, cara amargo. Me cerquei de bajuladores, agora todos me aplaudem. Que ano que nós estamos? 2020? Eu corri muito aqui com o cronograma. Dezembro de 2020, ruiu, balançou o castelo.
Meu Deus, balançou o castelo. Eu percebi que algo estava errado. E aí eu lancei mão de princípios errados para me manter, para me sustentar. E aí veio a falsa paz. Todo mundo achava que estava em paz, mas eu sabia que a paz era falsa, era transitória. Eu estava fingindo que estava tudo dando certo. É isso, queridos. É assim que a gente vai fazendo. Um diagrama da queda, até que chega o dia que caiu. Caiu. Eu fui para Deus, eu voltei para Deus. Eu voltei para Deus com a motivação errada. E agora eu quero que Deus faça o que eu acho que Ele deve fazer, porque eu acho que se Ele fizer o que eu quero que Ele faça, vai ser bom para mim. Então eu começo a manipular Deus. Se o Senhor fizer, eu vou fazer isso, fazer umas barganhas com Deus. Bom, caiu e agora eu culpo a esposa, culpo o sistema, a culpa é do Bolsonaro. O Bolsonaro é o culpado. Culpo Deus. Menos quem realmente é o responsável. Então é assim, cheguei ao fundo do poço. Esse diagrama é algo precioso nas nossas vidas. Essa revisão é uma ferramenta pedagógica, é uma ferramenta de ensino de Deus para as nossas vidas. Esse diagrama é mais precioso do que uma pós-graduação, é melhor do que uma consultoria. Então, queridos, é uma coisa muito relevante para as nossas vidas, e nós não podemos desperdiçar tantas informações, tanto conteúdo, que pode ser, que vai nos ajudar na próxima estação. Nós não podemos ignorar isso. Então é por isso que a palavra de Deus fala que antes de recomeçar, visite o passado. Lembre de onde caiu. Faça esse diagrama. Isso vai nos dar um mapa das nossas fraquezas. Isso vai nos dar um mapa, um passo a passo do que não fazer na próxima estação. Estão comigo? É fácil, né, falar, é isso mesmo, vai com Deus, Deus é contigo, seja forte e corajoso, é fácil. Mas o processo não é este. Existem passos preliminares. O primeiro deles é esse aqui, ó. Lembre-se de onde caiu. Apenas a lembrança, apenas o diagrama não muda a nossa atitude. Não muda a nossa forma de pensar. Então vem o passo 2. O passo 2 está lá, ó. Pode voltar lá, é lá mesmo. Arrependa-se. Fala para o teu irmão, passo 2. Arrependa-se. Outra palavra que a gente não gosta muito. Eu nunca vi preletor motivacional falar para a sua plateia, arrependa-se. Nunca vi. Eu nunca vi pregador motivacional falar assim, arrependa-se. Aqui está uma grande bênção que viabiliza um recomeço bem estruturado. Então, queridos, o diagrama da queda vai nos ajudar a identificar aonde erramos, aonde pecamos, do que precisamos nos arrepender. Vai mostrar as nossas fraquezas, as nossas fragilidades e falar assim, aqui, eu preciso me arrepender disso. Senhor, eu quero confessar a Ti, porque quebrei aquele princípio. Eu quero Te confessar, ó Pai, que o Senhor no Teu infinito amor mandou, o Senhor tocou no meu coração, mas eu num processo de cegueira espiritual não atendi. Me ensurdeci para a Tua voz. O Senhor me mandou os Teus profetas e eu enxotei os Teus profetas, botei para correr. Entende? O diagrama nos ajuda a arrepender. O diagrama nos ajuda a entender a quem vamos pedir perdão, porque nesse processo pisamos em pessoas, menosprezamos pessoas, ofendemos pessoas. Esse diagrama vai nos ajudar a entender e identificar as pessoas às quais eu preciso liberar perdão, porque alguns deles podem ter metido o dedo na minha cara, me dado um murro na boca do estômago,
nessa arena de desejo de prevalecer. Então, queridos, o diagrama da queda, ele é mais valioso que uma pós-graduação. Não desperdice. Ali tem um material pedagógico de Deus para as nossas vidas. E eu preciso te dizer que o rapaz mais malandro da palavra de Deus percorreu na prática esse caminho aqui. Quem que é o cara mais malandro da palavra de Deus? Filho pródigo. Filho pródigo. O filho pródigo. Ele foi lá, desperdiçou os bens do seu pai, e lá no chiqueiro de porco, o texto bíblico diz assim, caindo em si, sabe o que é? Ele concluiu o diagrama. Ele concluiu o diagrama da queda. Ele concluiu o diagrama da queda. E ele caiu em si, e ele falou assim, na casa dos meus pais, até os trabalhadores têm comida em abundância. Mas eu estou aqui, num chiqueiro de porco, e morro de fome. Sabe o que é? Visitou o passado, fez o trajeto da queda, e aí ele vai para o passo 2. Ele diz, você conhece o texto? Irei até meu pai e direi, Pai, pequei contra ti e contra os céus, não sou digno mais de ser chamado teu filho, me faça mais um dos seus trabalhadores. Arrependimento. Arrependimento. Então, o rapaz mais malandro da palavra de Deus escreveu isso aqui para poder voltar à posição de filho, para poder desfrutar da festa. Você conhece o texto? Ser restaurado a um recomeço na condição de filho herdeiro. Lembrou de onde caiu, se arrependeu e voltou para o pai. Aqui tem uma coisa interessante. Muitos casais comprometidos um com o outro, porque tem casamento que não suporta a queda. Tem casamento que não suporta um ventinho. Já separou. Balançou, irmão? Não, né? Balançou aí, Luiz? Não. Tem casamentos que não aguentam um ventinho. Então, muitos casais realmente aliançados um com o outro, comprometidos um com o outro, e acometidos pelo fracasso, acometidos pela queda, eles se levantam, eles se abraçam e se lançam a um recomeço. Mas eles não param para fazer esses passos preliminares, eles não param para curar as feridas, as mágoas que levou ao fracasso. Eles simplesmente são um time forte, eles se abraçam, eles se levantam e falam, não, a gente caiu, mas a gente vai recomeçar. E ignoram esses passos e se lançam num novo projeto. Mas nesse novo projeto, o passado começa a assombrar. E um deles segue com a culpa de ter tomado as decisões erradas e que levou ao fracasso. E o outro segue com a mágoa de nunca ter sido consultado, de ter sido surpreendido. E quando tomou ciência, o mundo estava em queda já estava de cara para o caos. Então um caminha com a culpa e o outro caminha com o rancor, mas estão juntos, seguindo, sequelados, não inteiro, como é o projeto de Deus, sequelados. Então, queridos, o passo aqui, o passo do arrependa-se, é um passo de reconciliação. Não é um passo que não dá. O filho pródigo foi lá reconciliar com o pai. Não dá para recomeçar sem curar as sequelas passadas. Não dá. Vai caminhar, não está inteiro, não está integralizado, não está integralmente, está em parte, está fragmentado. Está fragmentado. Este tempo aqui, de arrependimento, requer de nós reconciliação, pedir perdão, se reconciliar
uns com os outros. A estação do arrependimento que nos restaura, que nos faz inteiro, requer de nós isso aqui, ó. Põe o texto de Tiago lá, ó. Humilhe-se diante do Senhor e ele o exaltará. Uma das atitudes nessa estação é um reconciliar com as pessoas. É um reconciliar com o irmão, é reconciliar com o pai, é reconciliar com o patrão, é reconciliar com a esposa, é reconciliar com os filhos, é reconciliar consigo mesmo, é perdoar a si mesmo. E a outra é se humilhar diante do Senhor. Sabe o que é? É se pôr de acordo com o plano do Senhor. É aceitar viver o projeto do Senhor. É dizer, Senhor, o meu projeto falhou. Dessa vez eu quero começar bem. Eu quero viver o seu projeto. Amém? Estou te dando os passos para um recomeço bem estruturado. O diagrama da queda, o arrependimento, a reconciliação e se sujeitar a Deus para viver o sonho de Deus, para viver o projeto de Deus. Então eu tenho uma convicção o seguinte, meu irmão, se você perder tudo, mas não perder a fé e não perder o casamento, preciso te dizer, você não perdeu lá tanta coisa assim, dá para reconstruir. Dá para reconstruir. Se você perder tudo, mas não perdeu a fé, não perdeu o casamento, dá para se levantar. Dá para se levantar. É possível reconstruir. Já falamos de 2 passos. Nós vamos para o 3º passo, que também está no texto de Apocalipse. Lembre-se de onde caiu. Passo 1. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Faça a coisa certa. Fala para o teu irmão. 3º passo. Faça a coisa certa. Faça a coisa certa. Faça a coisa certa. Então, queridos, cumprindo essas etapas, você tratou o passado, você fez da derrota uma escola, você está inteiro, então agora você está pronto para dar início ao sonho do recomeço. Agora, só agora, você vai orar e vai falar assim, Senhor, vamos juntos planejar a nova estação. Agora você está pronto para discernir em Deus o novo projeto. Vai consultar pessoas, vai ouvir pessoas mais experientes para escrever um novo projeto. Só agora você vai ter algo de Deus que vai te trazer paz, que vai te trazer quietude, que vai te trazer lucidez para a nova estação. Agora, meu irmão, só depois desses passos, você está pronto, você pode, eu autorizo você a assistir às palestras motivacionais, aos pregadores motivacionais. Agora você pode assistir. Mas vou já te dizer, você nem vai querer assistir. Sabe por quê? Porque o ânimo que nos vem, não é um ânimo que vem de fora. O ânimo não é uma coisa que vem das circunstâncias, não é de fora para dentro. Quem cumpre esses passos recebe um ânimo de dentro para fora. Vem um ânimo do Senhor, um ânimo dos princípios, e não das frases feitas, e não do agito, e não do é hoje o teu dia, é agora. Não é. Não é. É de dentro para fora. É algo que Deus faz no nosso interior e nos invade de paz, nos invade de esperança, nos invade de sonhos, de projetos, de ânimo, e nós podemos partir íntegros. A ideia de íntegro, nós tratamos lá no curso do Habitudes, a gente associa o íntegro a um caráter curado. Na verdade, íntegro é estar por inteiro. Íntegro é estar integralmente envolvido numa questão. Então, queridos, depois desses passos, você pode se lançar ao recomeço. Um recomeço estruturado.
direcionado pelo Senhor. Amém? Amém? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todo dia renova. Todo dia renova. Todo dia nós temos a oportunidade de um recomeço. Mas precisamos recomeçar bem. Esquece esse negócio de euforia. Esquece esse negócio de papo furado, conversa para boi dormir. Um recomeço com Deus é dentro de princípios. É dentro de princípios. Precisamos rever o passado e tratar o passado. E fazer disso uma escola. Precisamos nos arrepender, retratar. E aí sim, nos levantar para algo novo que Deus vai desenhar diante de nós. Amém? Vamos nos pôr em pé.